Então, dando continuidade aqui, pessoal, é, então tem essa estante virtual e tem as normas, como eu tinha dito. Aí agora, eu quero mostrar para vocês como é que é a ideia da atividade. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui nos meus materiais já, nos gabaritos que eu já separei aqui para correção. E vou abrir aqui um que é dessa primeira atividade que a gente tem que fazer. Aqui. Vou pegar o primeiro esquema aqui e vou comentar como fazer. Vou te mostrar o meu gabarito do primeiro esquema, que é um dos que vocês têm que fazer. E vou te explicar como é que é a ideia para vocês tentar desenhar os demais. E lembrando que na aula presencial, vocês vão fazer exatamente esses esquemas antes de ir para a prática. Faz o esquema multifilar, faz o unifilar, depois faz a lista de material aí, faz a PR aí que faz a instalação. Porque vocês têm que ir passando por essa rotina. Então tudo que vocês vão aprendendo lá e aqui, a mesma coisa que vai fixando na mente. Então, aqui, tá abrindo aqui meu... Deixa eu fechar e pedir para abrir de novo, que tem hora que dá uma travadinha na hora de abrir. O que eu estava falando para vocês, esse aqui, esse cronograma que está aparecendo aqui, é o cronograma que eu tenho antes de começar o curso, já com as datas do presencial, o horário, quem é o monitor que vai acompanhar lá, o número do evento, o dia que começa e termina. Então eu tenho essas datas tudo prontas, por isso que eu tenho que planejar com antecedência para quando o curso começar, já ter todo esse planejamento pronto. Só que aí às vezes os imprevistos que acontecem, a gente tem que mudar as datas, né, de alguma coisa ou outra. Então pessoal, vamos olhar aqui então. Ó, o que é disponível para vocês fazer a atividade? Vocês vão ter em mãos, para começar a atividade, vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Só um pouquinho que está meio lento aqui. Aqui, vocês vão ter disponível uma folha igualzinha a essa, onde você vai entrar assim, colocar seu nome, seus dados de identificação, que é a folha de resposta, ela está em Excel inclusive. Só que quem tem dificuldade para desenhar isso aqui no computador, não tem AutoCAD, vocês não tem nenhum problema. Pode imprimir essa folha em mãos e desenhar o diagrama na mão mesmo e mandar a foto, não tem problema não. Aqui é para quem tem mais facilidade no computador. Que eu desenhei aqui no Simbologia no AutoCAD, criei uma figura e coloquei aqui. Então olha só, ela vai vir só esse pontilhadinho aqui e esses dois barramentos de neutro e terra. Desse jeito que vai vir. O diagrama aqui já é a resposta que eu coloquei. Aí o que o primeiro esquema pede? Vamos voltar lá no primeiro esquema, só para a gente ver o que ele quer que a gente faz. Aqui ó, no conteúdo do curso, o primeiro esquema, vamos ver o que ele quer que a gente faz. Eu vou vir bem aqui em atividade, aqui ó, primeiro esquema. Instalar lâmpadas comandadas por interruptor de 2 seções e instalar uma lâmpada comandada por um interruptor de uma seção conjugado com tomada. Então a primeira coisa que ele quer que você faz é o diagrama multifilar. Então o que eu fiz? Ó, eu vim com a alimentação, eu falei que o condutor era de 6 mm da alimentação, vocês podem usar esse padrão também. Estou alimentando com 6 mm aqui, ó, que é o geral que está vindo da alimentação. Chegou a fase, chegou o neutro e chegou o terra. Sempre o terra acompanha a fase e o neutro. Se o terra e a fase e o neutro é de 6 mm, o terra também é. Então eles entrou aqui, cada um no seu barramento. Fase não vai em barramento, então ela vem para onde? Para os disjuntores. Como eu vou ter lâmpada e tomada, eu vou usar 2 disjuntores. Como o condutor de 1,5 ele suporta até 17,5 amperes, que a gente viu lá, então eu vou usar um disjuntor de 16 amperes, porque o meu disjuntor ele tem que ser menor, o valor dele ser menor do que o fio suporta, porque ele tem que proteger o fio, ele tem que desligar antes do fio pegar fogo. Por isso que ele tem que ser menor do que o fio suporta. Por isso que eu usei um disjuntor de 16. Lá pela frente do material, se você ler, ele vai explicar o que é disjuntor, por que tem curva C, B, esse C aqui que está aqui, ó, é a curva do disjuntor. Lá no conteúdo ele explica o que é isso. Então eu utilizei o disjuntor de 16 amperes para circuito de 1,5 e utilizei o de 20 amperes por 2,5. A simbologia de disjuntor é só essa meia luazinha aqui, ó. Você coloca o fio interrompido e põe essa meia luazinha em cima, eu já sei que é um disjuntor. Tá lá no diagrama unifilado disjuntor multifilar, é assim que você desenha. E o neutro, ele veio aqui no barramento, aí saiu os dois neutros aqui, ó, de 1,5 e 2,5. Passou as duas linhas aqui. E o terra passa a linha dela verdinha aqui. Agora eu vou ligar o meu diagrama. Como é que eu faço para ligar o diagrama? A gente vem aqui, vamos primeiro ligar a lâmpada, ó. Eu venho aqui do condutor de 1,5, faço uma bolinha que representa uma emenda. Aí eu desço com esse fio e entro no interruptor. Como ele é simples, de 2 seções, eu vou fazer no mesmo fio aqui, eu vou uma derivação, ó, 2 saídas do mesmo fio.
um para cada parte do interruptor. Como ele tem duas partes, que ele é duplo, para cada um. Aí na saída agora vai sair um para cada lâmpada. Ó. Um retorno para a lâmpada H1, o outro retorno para H2. Depois sai das duas lâmpadas, aí sai já azulzinho e vai para os neutros. Para o neutro de 1,5. Observação. Se a fase é de 1,5, o neutro tem que ser de 1,5. O neutro sempre acompanha a fase. Não faça diferente. Por quê? Porque a fase ela é protegida pelo disjuntor, o neutro não. Então vamos supor que você usa uma fase de 2,5 para a lâmpada e bota o neutro de 1,5. Aonde está o problema nisso? O problema está que se um dia for muita lâmpada e a corrente for bem alta, for uma corrente de uns 24 amperes, a fase vai aguentar, porque ela aguenta até 24. A gente viu que o 2,5 aguenta 24. Só que essa mesma fase que entrou, ela sai pelo neutro. E o neutro é de 1,5. E o 1,5 só aguenta 17,5. Aí o neutro vai estar em sobrecarga. Quem é que vai desligar o neutro? Ninguém, porque o neutro não tem disjuntor nele. Então seu neutro vai pegar fogo, vai derreter a isolação, vai queimar seus outros condutores saindo do eletroduto e você não vai, e o disjuntor não está nem aí, porque para ele não tem nenhum problema. Por isso que o neutro acompanha a fase, porque como a fase é protegida, se deu errado na fase, dá no neutro também, que eles têm o mesmo valor. Aí o disjuntor desarma os dois. Desarma no caso a fase e aí acaba a energia, porque a corrente ela vem da fase, né? Porque o neutro ele é aterrado, ele não tem nem energia, ele só é referência. Então, assim eu liguei o multifilar de um interruptor de duas seções para acender duas lâmpadas. Agora eu quero o interruptor simples acendendo uma lâmpada, mas na mesma caixinha de passagem eu quero uma tomada. Então vamos fazer isso. Ó, pus aqui mais na frente, no mesmo multifilar eu usei o espaço mais da frente, desenhei a caixinha de interruptor simples com tomada. Essa mesma caixinha tem o símbolo dela lá no material online, mas eu coloquei a legenda aqui também, ó, que eu peguei lá do material online. Ó. Essa legenda é para o interruptor duas seções, esse aqui é para o interruptor conjugado com tomada, esse aqui é o disjuntor monopolar e esse H1 aqui é lâmpada. Então eu estou pondo a legenda aqui. Legenda é importante para quem estiver lendo seu projeto saber o que você está querendo dizer com esse desenho lá. Então a gente sempre coloca um desenho. Caso você queira inventar uma simbologia, você tem que pôr o desenho para mim entender o que você está querendo dizer. Aí agora vamos fazer aqui a instalação do interruptor simples com a tomada. Ó, primeiro vamos no interruptor simples. Ó. Eu vou pegar o condutor de 1,5, sai da fase, entrou no interruptor. Do outro lado, saiu o retorno, foi na lâmpada. E depois sai o neutro e volta, sai aqui o fio de neutro e liga lá no neutro 1,5. Acabou. Lâmpada já vai acender. Agora vamos para a tomada. O que a tomada precisa? De neutro, fase e terra. Só que a tomada não pode ser 1,5, ela tem que ser 2,5 pela norma. Então agora eu vou na linha de 2,5, ó. Pego o vermelhinho, faço um pontinho, trago até na tomada, no pino dela da direita. Antigamente, eles padronizavam aonde era você tinha que colocar a fase, o neutro e o terra. Agora isso não é mais problema, porque hoje em dia os aparelhos, eles já têm o terceiro pino do terra para aterramento. Isso é porque antigamente o pessoal aterrava a carcaça dos aparelhos no neutro. Computador mais antigo mesmo, ele fazia isso, tanto que se você ligasse errado o computador, ele ficava dando choque na carcaça, porque você aterrava ele na fase. Por isso que eu tinha que colocar a fase no lugar certinho e o neutro no lugar certo. Hoje em dia não tem mais problema, mas se você quiser padronizar a sua instalação, você pode seguir esse modelo, que é fase do lado direito. Quando você pegar o triângulozinho virado com a pontinha para baixo, a fase é do lado direito, o neutro do lado esquerdo e o terra no meio. Então pronto. A fase ela vem aqui, então entrou. O neutro ele vai sair do outro pininho do lado e vai no fio de 2,5, não pode ser no de 1,5. E o terra sai pelo do meio e vai na linha de terra aqui. Pronto, está instalado os três. E isso é o diagrama multifilar. Repara que esse diagrama aqui agora, ele não está só da lâmpada, só da tomada. Ele já misturou duas coisas no mesmo diagrama. Que é o que os esquemas ficam pedindo para você fazer, para ver se você consegue fazer as conexões do que ele está sugerindo. E essa mesma coisa que o professor vai dar uma folha dessa em branco para vocês no presencial. Ele primeiro vai explicar o que é o interruptor, vai mostrar para vocês, ele vai mostrar como é que é o unifilar e o multifilar do interruptor lá separadamente. Depois vai pedir para vocês fazerem a junção deles tudo num só. Desse jeito aqui. Faz, aí depois de fazer o multifilar, aí a próxima coisa que ele vai pedir é o seguinte, ó, ele vai pedir para você fazer o unifilar. Aí tem um detalhe, eu já dei um esqueletozinho aqui, um layout de um box aqui, ó. Por que eu dei esse layout? Porque eu já te dei uma legenda do box com algumas dimensões de cada trecho. Para quê? Para você conseguir dimensionar o condutor, ó. Cada trecho do box eu dou a distância que ele está. Isso aqui é um box fictício.
Lá no presencial, vocês vão ter o box de vocês lá. Vocês podem fazer esse diagrama unifilar pelo desenho do box lá, ou pode ser nesse modelo aqui que já está aí, para vocês aprenderem a dimensionar. Mas é claro que o dimensionamento não vai bater com o box de lá, porque lá é outro. Eu até aconselho fazer o dimensionamento pelo de lá, na hora da prática. Agora, na hora da atividade à distância, vocês fazem por esse aqui que está aqui, para mim ter um valor de referência para poder ver se vocês calcularam certo. Então, vamos fazer o unifilar. Então, olha só. Esse primeiro quadro aqui, ele dá a legenda aqui embaixo. Ó. Esse primeiro, ele é o quadro de medição, é o relógio lá do padrão. O segundo é o quadro de distribuição. É desse quadro para frente que a gente vai dimensionar. O de medição, ele é só alimentação. Então, aqui ó, eu coloquei fase e neutro chegando no quadro de distribuição. Nem preocupei com o quadro de medição aqui não. Aí dele, eu vou sair o que dele? Eu vou sair neutro, fase neutro do circuito 1, que é a lâmpada, fase neutro terra do circuito 2. Então eu sempre vou montando o unifilar, olhando aqui o meu multifilar. Ó. Olha para você ver do meu quadro, não saiu duas fases e 2 neutro e 1 terra, então saiu 5 condutores aqui, ó. Fase de 2,5, 1,5, neutro 1,5, 2,5 e terra. Então é o que eu desenhei aqui no unifilar. Ó. Só que a simbologia agora é assim, ó. Um Lzinho ao contrário para neutro e um pauzinho para fase. Então, neutro e fase, circuito 1, neutro, fase e terra, circuito 2. Aí eu saí do quadro. Aí, cada caixinha dessa retangular é uma caixa de passagem, aquelas caixinhas 4x2. Eu vou escolher em qual delas que eu quero colocar meus interruptores e tal. Tem muitas, porque o layout tem opção para você instalar muita coisa, mas eu vou só onde eu quero. Então eu escolhi para colocar o interruptor duas seção aqui. Nesse aqui eu escolhi para colocar o interruptor simples com a tomada, e as lâmpadas eu escolhi nos três aqui na caixa octogonal lá em cima, ó, de lâmpada. Aí agora eu vou continuar. Então, eu vim com o neutro, fase e terra aqui vindo do quadro. Ele passou por essa caixinha, passou direto, não mudou nada, porque não tem nada nela. Passa pela segunda caixinha, não muda nada. Aí chegou aqui no interruptor de duas seções. O que acontece nele? A fase que estava chegando, ela vai descascar aqui. Então essa fase 1, ela vai descascar aqui e vai emendar nos parafusinhos do A e do B. Só que como ela também vai descascar lá no do C, ela teve que passar por... Ela emendou aqui, aí eu fiz um jump e andei com ela mais um pouquinho. Aqui a fase. E ela veio e descascou bem aqui onde está o C. E aí eu dei nome A, B e C para os interruptores. Aí a minha fase acabou. Você pode ver que ela só vem até aqui. A fase do circuito 1 ela não tem em lugar nenhum mais. Acabou a fase. Agora vamos com o neutro. Então a gente já viu aonde vai a fase. Vamos olhar aqui no multifilar. Ó, a fase do circuito 1 ela veio no interruptor, no de duas seções, e veio no de uma seção. Acabou. As minhas fases só desceu duas vezes aqui. Morreu. Agora eu quero andar com o neutro. Então o meu neutro que veio lá do quadro, veio andando, andando. O que acontece com o neutro? O neutro vai na lâmpada. Então chegou aqui, ó, dentro da caixinha, ele fez uma curva e subiu. Ele não tem finalidade de vir para essa caixinha, porque ele não vai instalar lá. Você pode ver que o Lzinho do circuito 1 aqui, na verdade, está errado aqui meu desenho, é o que eu estou vendo. Esse neutro aqui, ele não vem nessa caixinha, esse neutro circuito 1 aqui. Então eu tenho que apagar esse gabarito aqui. O neutro não vai aqui. Eu pensei que eu tinha mudado isso, mas ficou aqui errado ainda. Então o neutro ele vai subir, ele virou aqui subindo, aí ele sobe, sobe, chegou na lâmpada aqui, ó, ele vai descascar nessa lâmpada H1, ele vai virar para a esquerda, descascar na H3, vai virar para a direita, descascar na H2. Então ele vai descascar nas três lâmpadas, por isso que ele vai para as três. Pronto, o neutro já está em cada lâmpada, agora é a hora dos retornos. Quem é o retorno? O retorno é o que vai do interruptor para a lâmpada. Então, quando chegou aqui no AB, aqui é a hora que surge o primeiro retorno, o A e o B. Ele vai sair já subindo aqui. Mas como aqui a lâmpada C está mais para frente, ela vai ter que voltar com o interruptor dela por esse caminho aqui. Então ele apareceu aqui no meio, ele vai fazer a curva e vai subir junto com o A e o B. Então os três estão subindo aqui, ó. O A, o B e o C. Subindo, passou por essa caixa e continuou subindo. Passou por esse caminho. Ó, em cada trecho eu tenho que desenhar de novo, porque quem está instalando tem que saber o que está passando em cada trecho, né? Ele pode se perder. Aí quando chegou aqui na lâmpada, aí é a hora de eu deixar os retornos. Como essa lâmpada aqui é a lâmpada H1, eu vou instalar nela o interruptor A, então, o retorno A, então o retorno A desapareceu quando passou em H1. E para a esquerda, eu mandei o C, então só vai o C para a esquerda e para a direita o B. Aí cada lâmpada recebeu seu neutro e seu retorno. Neutro e retorno, e essa aqui é neutro e retorno.
Só que dentro da caixinha dela vai passar ainda mais dois fios, vai passar o B e o C, só que eles não vão descascar, eles vão só aproveitar o caminho para poder fazer curva. Aí esse é o diagrama unifilar. Aí o erro que está aqui, ó, que eu falei para vocês, é que eu vou até copiar aqui e vou abrir meu Paint para poder até mostrar para vocês aqui que tem um erro aqui e aonde está o erro. Vou apagar ele aqui agora, vocês vão ver. Isso aqui é aquele Paint, que é aquele softwarezinho de desenho que já vem no Windows, bem simplesinho. O erro aqui do meu circuito está aqui, ó. Vou dar uma ampliada e vou pegar a minha borrachinha para poder apagar. Tá bem aqui, ó. Neutro não vai nessa caixinha e aqui está desenhado ele. Então, para ficar certinho, tenho que tirar isso aqui, ó. Pronto. Pra cá só vem fase e volta retorno. Não tem neutro vindo para esse quadro aqui. Agora já a tomada tem, ó. A tomada tá aqui, ó. Então, quem vem para tomada? Fase, neutro e terra. Atravessou para essa caixinha e não descascou, porque ela é de circuito 2. Atravessou fase, neutro e terra, morreu aqui e acabou. Tomada morreu aqui. Agora o neutro da lâmpada não pode passar direto para cá não, ele tem que ir lá para a lâmpada. Então o correto era isso aqui, ó. Eu acho que eu tinha até, porque eu acho que eu esqueci foi de salvar da última vez quando eu tinha alterado. Aí eu vou copiar isso aqui e vou colocar lá de novo lá no arquivo. Aí eu fiz o desenho aqui pelo AutoCAD, mas aí depois que o desenho está feito, você já tem a imagem, aí você pode fazer ele pelo no Paint aqui, ó, editar alguma coisa que você tenha desenhado errada, no meu caso aqui. Vou colocar e deixar aqui como gabarito de referência, para quando vocês enviar o de vocês eu conferir e ver se está instalado corretamente. É claro que vocês podem escolher qualquer caixinha que vocês acharem melhor para poder instalar cada coisa. Não tem isso não. Eu escolhi essas, mas vocês não é obrigado a escolher as mesmas. Então tá aí, agora ficou correto. Tá, fiz isso. Agora o que eu tenho que fazer? A lista de material. O que é a lista de material? Eu falar tudo que eu vou usar para fazer a instalação. Eu não preciso me preocupar com as caixas de passagem, porque poderia, num caso real, eu teria que quantizar ela também. Mas aqui eu vou estar focado mais se você dimensionou mais o condutor correto, que é o foco principal. E também os componentes, igual o disjuntor, né? Então olha só, aqui que eu relacionei na lista de material. Disjuntor de 16 amperes, eu coloquei uma unidade, porque ali aqui no Multifilar eu usei uma unidade. Depois eu relacionei outro disjuntor termomagnético monopolar 20 amperes, curva C, tipo DIN. Então isso aqui tudinho é uma descrição bem feitinha, porque quando você for comprar esse material, o cara da loja ele vai te perguntar, mas qual disjuntor você quer? Você tem que falar, é o termomagnético. Qual? Bipolar ou monopolar? O tripolar, você tem que falar que é monopolar. Qual curva? Qual tipo? É trilho DIN ou é NEMA? Porque o DIN é aquele que encaixa naquele trilhozinho. E o NEMA é aquele outro, aqueles modelo mais antigo. Depende do que você quer. Você tem que falar qual é o tipo de trilho que você vai colocar. E a quantidade. Aí depois, o que mais eu preciso? Eu preciso do interruptor de 2 seções, de embutir. Então, quantos que eu preciso? Só de um. E o que mais? Interruptor simples, conjugado com tomada. Hoje em dia já vende os módulos separados, você pode comprar o módulo de tomada, interruptor e colocar na mesma caixinha. Mas antigamente você já comprava ele já montadinho, né? Tomada com interruptor. Então eu preciso de um desses já conjugado. Depois eu preciso da luminária para poder acender. Quantas? 3 luminárias. E27 é aquele receptáculo padrão, né? Daquele soquetezinho padrão que a gente tem em casa, mais comum. Então eu preciso da luminária ou do receptáculo ali, E27, e da lâmpada para colocar, né, para ela acender. E aí, as caixinhas de passagem eu não preciso dimensionar, porque já tem no box, mas se eu quisesse colocar, eu teria que contar quantas eu precisaria, né? Aí um quadro de distribuição e tantas caixas de passagem, mas isso aqui não é necessário não. E agora é a parte de dimensionamento dos cabos. Vocês vão entender por que daqueles trechos que eu falei. E deixa eu ver se isso aqui é meu gabarito mais atualizado, porque como já... eu acredito que esse aqui não é atualizado. Porque tinha um errinho aqui também na questão de dimensionamento. Vamos ver se ele está aqui. Vou explicar o dimensionamento. Pelo menos do condutor de 1,5 aqui da fase. Para você entender da onde que vem esses valores aqui. E se esse valor que estiver errado eu já corrijo agora com vocês. Então como é que eu faço isso aqui? Num projeto real, seu projeto ele vai ter uma escala. Ele vai falar qual é a escala que está o projeto. E pela escala você dimensiona. Mas no nosso desenho aqui eu já dei a medida de cada trecho. O que eu tenho que fazer é só calcular pelas medidas que ele já me deu. Então vamos olhar por onde passa a minha fase e vamos somar e falar qual é o tamanho dela. Então vamos lá. Ó, a minha fase ela vai sair daqui do quadro
Vamos dimensionar do quadro para frente. Ela sai do quadro e vai andar esse trecho, esse e esse aqui, ó. Essa vai andar em linha reta até morrer nesse interruptor. Ela vai descascar aqui, mas o caminho dela é só esse. Então vamos somar essa linha inteirinha que ela vai passar aqui, ó. Então ela vai passar pelo trecho C, D, depois o D de novo e D de novo. Ele usou o mesmo nome aqui porque o trecho tem a mesma medida. E repara que ela não vai no último ponto, então ela vai andar só 3 partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4 que ela vai andar. Então eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4. Aqui é porque na verdade ele colocou a subida nessa linha aqui, ó, mas não importa, dá na mesma. Então eu vou pegar a calculadora e vou ver o que vai dar aqui, ó. Ó, primeiro o trecho C que ela andou. Quanto que deu o trecho C? Ele é 0,15 metros. Mais. Aí depois ela andou o trecho D, que é 0,10 metros. Mais. Aí depois ela andou o trecho D de novo aqui, que é 0,10. Mais 0,10 metros. E depois ela andou mais um outro trecho D, porque são 4 trechos que ela anda. E aqui tudo é igual o tamanho. Mais trecho D, que é 0,10. Então ela andou 0,45. Esse foi o tanto que ela andou. Agora, por que eu coloquei ele 0,75? Porque em cada caixa de passagem que ela passar, eu considero uma margem que é o tamanho da caixa que ela tem que passar. Porque repara que eu te dei a distância de um trecho para o outro, mas e a caixa? A caixa eu vou supor que ela tem 10 centímetros. Então, eu vou passar aqui, ó, por uma caixa, 2 caixas, 3 caixas e vai parar na quarta. Então ela vai andar mais, vai passar dentro de 3 caixas até descascar. Então, o tamanho do meu condutor deu 0,75. Por isso que deu 0,75, porque eu passei dentro de 3 caixas até chegar na última onde ela vai ser instalada. E se você passou um pouquinho de 0,75, que você usou 15 centímetros, ou se você considerou, não, tem que deixar uma sobra para poder instalar também. Vou deixar mais 10 centímetros para poder conseguir conectar. Não tem nenhum problema, não é muito no pé da letra que eu vou olhar isso aqui não. Agora, não, eu vou fazer no pé da letra para o valor bater certinho aí cada caixa, para ficar mais fácil para o professor corrigir. Então, vocês podem, nesse critério, eu vou olhar mais se o dimensionamento está maior do que o mínimo e se ele não está muito alto. Por exemplo, você viu aqui que deu mais ou menos 0,75. Se o cara colocar até 0,95, até 1 metro, tá ótimo. Se o cara colocar 5 metros, aí ele viajou demais. Aí eu tenho que ver de onde que ele tirou esse tamanho todo de condutor, né? Desperdiçou muito. Então, 0,75 metros, ou seja, 75 centímetros de condutor para esse boxzinho aqui, eu já instalei o que eu precisava. Talvez é um boxzinho bem pequenininho de mão mesmo isso aqui. Aí agora, vamos fazer outra coisa. Vamos instalar aqui o retorno. Que o retorno aqui é o de o preto que a gente usa para retorno. Vamos ver o retorno aqui. Vamos olhar o unifilar para a gente dimensionar o retorno. Ó, os retornos, ele vai andar esse trecho, depois ele vai só subir. Então vamos pegar só esse trecho e depois só subir, para a gente ver o que vai dar. Lembrando que nesse trecho só tem um retorno e depois subindo tem 3 tudo junto. Então vamos olhar aqui embaixo, pelos tamanhos, ó. Então, o único trechinho que ele vai andar sozinho C é o trecho D, que é 0,10. Então, esse aqui é o condutor C, andou 0,10. Aí como ele vai passar dentro da caixinha para subir, ele vai andar 0,10 da caixinha. Pronto, ele andou. Agora vai andar mais 2 com ele, 2 companheiros dele, que é o A e o B. Como o A e o B vai sair da caixinha, não vou considerar o 0,10 não, porque ele já está saindo lá de dentro. Mas se eu considerar 0,10 para cada um, não tem problema. Como eu disse, é o tamanho para fazer a instalação. Então agora eu tenho 0,20 por quê? Que é 0,10 do trecho D e 0,10 da curva para ele passar pela caixinha. Agora ele vai subir o trecho B. Qual é o B? É 0,70. Só que ele não está sozinho, ele é 3 condutores andando junto aqui, ó. Então mais 0,70 vezes 3, porque são 3 condutores de retorno junto. Aí ele chegou aqui na caixinha B, nessa caixinha de passagem, vai passar os 3 lá dentro. Como eu falei para usar 0,10 para cada caixinha, então é 0,10 vezes 3. Então já deu 2,60, porque é 0,10 para cada um. Aí eles passou pela caixinha, agora eles vão andar o trecho F. Qual é o tamanho do F? É 0,50. Então, mais 0,50 vezes 3. 4,10 já. Subiu aqui, 4,10. Aí chegou aqui nessa lâmpada, o que vai acontecer? O A vai ficar por aqui. O B e o C vai fazer curva. Então, o B e o C vai precisar de 10 centímetros de sobra. Então, é 10 para cada um. Como eles são 2, então 0,20. 4,30. Agora, o C vira para um lado e o B vira para o outro. Como aqui a distância é G agora, que eu falei que é 0,50,
Então é mais 0,50 para o C e mais 0,50 para o B. 5,30 m de condutor que eu estou utilizando aqui. E aqui eu tinha que colocar 3,60 porque na verdade eu não tinha consertado esse gabarito. Eu tinha feito só para um condutor e agora acabou modificando aqui. Eu tinha salvo, mas não ficou salvo. Então o correto aqui então é 5,30 metros. Pronto. Condutor preto eu vou precisar de 5,30. Aí o cabo flexível azul, mesma ideia. Só que o azul ele vem desde o quadro. Ó. Ele sai do quadro, sai, vira aqui e vai até na lâmpada. Lembra que o azul não vai nos interruptores. Aí eu vou ter que somar só o trecho do L aqui, ó, até chegar nas lâmpadas. Aí ele descasca na lâmpada do meio, vai para a esquerda e para a direita. Tem que somar tudo. Como é só um neutro, você não tem que multiplicar por 3 não. O que dá mais trabalho é a questão dos retornos. Como ele tem que a quantidade tem que levar em consideração, aí eu vou multiplicando pelo tanto que está passando. Então é assim que a gente faz para poder dimensionar. Hoje em dia a gente já tem software que faz isso, ninguém faz isso na mão mais. Você tem um software que você faz o projeto, o software já te dá a quantidade de condutor que você vai usar. Mas antigamente a gente fazia na mão, você pegava o projeto e tinha que medir a distância entre cada ponto, multiplicar pela escala do projeto e multiplicava pela escala, para mim saber qual o comprimento assim, tirando da escala e ver quantos metros ia dar, e ia somando tudinho na mão, cada trecho, e aí eu teria o tamanho final. E sabe como é que a gente fazia na prática? A gente pegava o circuito maior, o que era o ponto que é mais longe, e media só ele. Aí pegava ele e media, deu tantos metros. Aí eu via quantos outros pontos tem naquele circuito. Tinha mais 3. Aí eu considerava que todos os 3 tinham que ter o fio do mesmo tamanho. Aí eu multiplicava por 3, aí nessa lista de material sempre sobrava condutor, porque a gente fazia esse cálculo por cima. Porque ninguém queria perder o tempo de calculando trecho a trecho. Era errado isso, mas é uma prática que a gente fazia. Por isso que sempre sobra condutor. Por isso que o orçamento nunca dava certo. Agora com esses softwares é muito mais fácil, porque já faz pra gente automaticamente. Porque a gente tem preguiça de fazer da forma correta. Então, fez isso para cada cabo verde, azul de 2,5, aí eu tenho a lista de material com o tamanho de cada um. Então, o mais importante que vai na lista de vocês é essa questão de dimensionamento, para ver se vocês pegaram essa manha. Mesmo que talvez lá no dia a dia vocês vão usar o software para fazer, mas vocês têm que saber como isso é feito, porque numa situação de prática, ali que você não tem escolha, você tem que fazer aquilo ali, você vai dimensionar correto para fazer a instalação. E não vai errar. E por último, a questão da APR. O que eu faço para fazer uma APR? Eu vou definir primeiro quais são as etapas da minha instalação e qual risco que tem nela e como é que eu vou controlar esse risco. Ó. Então, por exemplo, eu tenho duas etapas desse projeto. É a montagem da instalação e o teste, que é testar depois se está funcionando. Na hora da montagem, eu tenho risco de quê? De ferimento no manuseio da ferramenta e material. Cortar o dedo na hora que eu estiver descascando fio, ou na hora que estiver parafusando, eu espetar o dedo ali com a chave de fenda. Né, ou cair uma ferramenta que é no meu pé, ou se tiver alguma coisa em altura, cair da escada. Então assim, ferimento no manuseio de ferramentas e materiais, ou queda de altura. Então posso colocar o que eu quiser aqui de risco. E agora, qual é o controle? Aí baseado no risco você põe um controle. Ó. Primeiro, vou usar EPI, óculos de segurança, calçado de segurança e luva de algodão para proteger minha mão, o calçado para proteger meus pés ali de queda e tudo mais. O óculos pode proteger minha visão. Dependendo do que for o trabalho em altura, que for o cinto de segurança talvez, escada com os pés emborrachados para não escorregar no piso. Então eu coloco como é que eu faço para controlar aquele risco. E agora na parte de teste, o que eu posso acontecer comigo na parte de teste? Choque elétrico, que eu vou testar com circuito energizado. Então agora eu vou usar os EPIs do eletricista, né? Também o óculos, que é importante para proteger os olhos ali, no caso ali de algum curto, alguma coisa, pode ir algum condutor derreter e sair aquele vapor e queimar seu olho. O calçado de segurança ali, isolante para proteger você de tomar o choque. A luva ali com a classe de isolação correta. E na hora que eu estou fazendo ali, instalando a lâmpada, eu vou sempre usar neutro na rosca da lâmpada. Na rosca é aquela parte lateral, porque tem aquela parte do fundozinho que é onde toca o fundinho dela. Eu coloco sempre o neutro na parte para ficar na rosca. E o retorno eu coloco no fundo, porque vai que na hora que eu estou parafusando a lâmpada ali, eu acidentalmente toco o dedo na rosca, aí eu já tomaria um choque. Então isso é um item a mais de segurança que a gente faz. Então isso é a PR, ela é muito simples, é só você colocar as etapas da instalação e os riscos que tem na cada etapa e como que eu vou controlar aquele risco. Então pessoal,